Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Até aqui, Deus e Pai, fala conosco, usa-me conforme a tua vontade. Se você precisa ouvir a voz de Deus hoje, levanta uma das mãozinhas da tua mão, uma das mãos, diz assim: Deus, fala comigo essa noite, em nome de Jesus. O versículo 2, ele vai dizer que muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para sua casa. Trata-se de uma casa. Nós temos um subtítulo para hoje que mostra que a casa de Jesus é um lugar de maravilhas. E eu volto a dizer, trata-se de uma casa construída que seguiu os padrões normais de construção daquela época. Quem tinha dinheiro, quem tinha posses, essa construção era mais extensa. Aqueles que não possuíam, essa construção era uma construção mais simples. E o texto fala a respeito de uma casa que, quando Jesus ia para Cafarnaum, e o texto deixa muito claro que todas as vezes que ele ia em Cafarnaum, ou seja, de novo Jesus estava em Cafarnaum, o texto diz que ele vai entrar. Casa, é claro, que nos arremete a um lugar de segurança, a um lugar de conforto, e claro e evidente que também trata-se de um lugar de descanso. Então Jesus não voltava para casa somente por ser a sua casa, ele voltava para casa porque a sua jornada era longa. Ele voltava para casa porque casa trata-se de um lugar de descanso. Só que ele mesmo vai dizer que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus vai mostrar para a gente que quando se fala em descanso, para aqueles que querem fazer a obra de Deus, parece que há alguma coisa na contramão disso. Ou seja, o que significa isso, pastor? Quanto mais eu me envolvo, mais ele me envolve, mais a obra me envolve, mais tempo eu gasto, menos tempo eu tenho. Quanto mais dele, menos de mim. Quanto menos de mim, mais dele. Quanto mais eu me dou, mais ele me revela. Quanto mais eu trabalho, mais ele me fornece dos céus aquilo que é o pão fresco, que é a palavra, que é o próprio Cristo,
que desceu do céu. A palavra agora está sendo dita não por alguém pregando, como o apóstolo Paulo uma vez pregando, e de repente entrou o Eutico, um jovem, e esse jovem vai se assentar na janela, e mesmo em meio à pregação do apóstolo Paulo, aquela, na verdade, era uma reunião que se torna um culto. Esse Eutico, esse jovem, se assenta na janela e cai para o lado de fora. A altura era de 3 andares, e o apóstolo Paulo, quando percebe tudo isso, ele vai descer o primeiro pavimento, o segundo, o terceiro, até chegar no térreo. O que a gente entende com isso? Ele desce do amor do Pai, da graça do Filho e da consolação do Espírito Santo. Por que ele faz isso? Porque culto que é culto só pode ser feito no terceiro andar. Ele está no terceiro andar, mas ele percebe que quem entra no terceiro andar não tem qualquer tipo de ligação com aquilo que está acontecendo. O entorno desse Eutico, desse jovem, que entra passando pelas pessoas e ninguém o percebe. Na verdade, ele se assenta na janela e ninguém é capaz de virar para ele e dizer: rapaz, sai da janela, porque quem está pregando é o apóstolo Paulo. É claro que o texto diz que Paulo vai se prolongar no seu discurso, e às vezes um discurso prolongado cansa, irmãos, dá sono, você dá fadiga, realmente, mas o descanso, ou melhor, quem está pregando, quem está falando, não é o pastor Alexandre que te faz cansar, é o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Você imagina que ele só se prolonga porque quanto mais ele fala, mais ele recebe. E assim é comigo, é contigo. Quanto mais nós falamos do Senhor, mais ele fica na incumbência de derramar uma porção maior e reveladora a cada vez que você abre a sua boca. Você entendeu até aí? Diga amém. Então eu estou vendo o apóstolo Paulo pregando, eu estou vendo alguém que vai se assentar na janela e vai cair. Eu sei que o apóstolo Paulo agora vai parar o culto, vai descer e vai liberar uma palavra de vida para esse jovem que estava morto, e esse jovem vai reviver. Eu sei disso. Eu estou falando a respeito de um culto que, se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele prenderia a minha e a sua atenção. Agora eu me refiro a um outro culto, aonde fala a respeito de uma casa. A casa é a casa de Jesus. Não é alguém que está falando a respeito da palavra, é a palavra que fala da palavra. Você está entendendo? É ele falando dele mesmo, é ele falando dos manuscritos, é ele falando de uma palavra capaz de mudar qualquer pessoa que ouça. Ou seja, quando Cristo fala, a gente se curva. Quando Cristo fala, o inferno se cala. Quando Cristo fala, milagres acontecem. Por esse motivo, esse lugar não é um lugar qualquer. Esse lugar é um lugar de grandes maravilhas. É a casa de Jesus. Pode esperar que algo grande vai acontecer nesse lugar. E a Bíblia então fala a respeito de um paralítico. Esse paralítico é alguém que não tem os movimentos tanto dos pés quanto das mãos, e ele é conduzido por 4 amigos. É tão bom ter amigos, sabe, irmãos? É tão bom você saber que você pode contar com alguém. É tão bom saber que alguém vai se desprender das suas preocupações para se preocupar com você, para se preocupar comigo. Tem gente que está cheio de problema, mas quando observa o seu problema, ele para tudo, ela para tudo, porque ela entende que o seu problema é mais importante do que o problema que ela carrega. Você está entendendo? A vida se encarrega de trazer problemas, mas esse paralítico tem alguém que olha para ele e diz assim: olha, eu também passo por dificuldades. Eu talvez carregue algum tipo de paralisia dentro de mim. Talvez cada um deles carregava um tipo de paralisia dentro deles. Mas eles então viram uns aos outros e diz assim: mas o problema dele é mais importante que o meu. O problema dele é mais importante que o nosso. Sabe, então eu vou te dizer agora, abrindo o primeiro adendo, não está no meu esboço: valoriza os verdadeiros amigos. Você, posso repetir isso? Valoriza os seus verdadeiros amigos, pessoas que vão caminhar contigo, que vão dar o melhor delas em prol da tua vida. E entenda que verdadeiros amigos, eu repito uma frase minha, são como remédios amargos.
Como assim, pastor? Que por um instante amarga a boca, mas daqui a pouco soluciona e evita grandes infecções. Então aprenda a ouvir também verdadeiros amigos. De repente as palavras não vão ser da forma que você gostaria que fossem, mas elas serão capazes de te curar e de promover aquilo que você necessita para te colocar novamente no caminho que é Cristo. Você entendeu? Diga amém. Podem ser poucos, esse aqui tinha 4. Eu não sei se você consegue enumerar a quantidade de pessoas que você tem e que você diz assim: fulano é meu amigo, Beltrano é meu amigo, ciclano é meu amigo. Outra coisa que eu aprendo, não significa que eu sou seu amigo e você é meu amigo, que talvez nós vamos estar sempre um na casa do outro. Pode ser que você esteja na minha casa não estando, você esteja na minha casa ausente. De que forma? Através das minhas orações. Você não está lá, mas você está lá. Você entendeu? Você não está presente, mas você não está ausente das minhas orações. Ou seja, quando você ora por alguém, você vai ver que o grande milagre da multiplicação, da restauração na vida de Jó foi enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto ele ora pelos seus amigos, Deus vai lá e começa a mover na vida dele. Vai dar a ele outros 7 filhos homens, e vai dar a ele outras 3 filhas mulheres. A Bíblia diz que as mulheres nascidas de Jó com a sua esposa são as mais bonitas. O que eu entendo? O que eu entendo é que até hoje, no meu conceito, não nasceram, não existe mulheres mais bonitas, ou não existiram, ou não existe, ou nunca existiu, ou de repente nunca vai existir mulheres mais formosas do que as filhas de Jó. Você está entendendo? Diga amém. Eu quero te dizer que Deus, quando resolve fazer, Ele te entrega o melhor. E o melhor de Deus, às vezes vai na contramão daquilo que você espera. Quando você acha que não tem mais jeito, Ele vai lá, Ele entra, Ele opera, Ele faz. Esse é o Deus que nós servimos. Então Deus hoje está virando para você e está dizendo: descansa o teu coração. Está aflito o coração? Você está vivendo dias tempestuosos, dias difíceis? Descansa o teu coração, porque nós vamos aprender algumas coisas aqui na casa de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo na casa de Jesus é que numa casa comum, amados, nós vamos observar que ninguém seria louco de subir no eirado e tirar parte do eirado durante o dia. Então guarda isso no teu coração. Vai subir alguém no eirado, ou melhor, 4 homens vão subir e vão começar a destelhar o eirado, vão abrir um buraco no eirado. Por quê, pastor? Porque qualquer outra casa seria impossível abrir o teto com o dono da casa dentro. Você está entendendo? Diga amém. Então seria impossível abrir esse teto se o dono da casa estivesse dentro e estivesse acompanhando a abertura, sem que o mesmo gritasse, sem que o mesmo se manifestasse. Aqui tem alguém abrindo o eirado e tem Jesus que continua pregando a palavra. Você está entendendo? E isso começa a nos mostrar alguma coisa. Isso começa a mostrar para a gente, e fica uma pergunta: por que Jesus permitiu? Por que Ele vai permitir? Bem, Ele vai permitir primeiro para mostrar que na casa dele o céu é aberto. Então preste atenção. Aquilo que os discípulos não estavam vendo, para ele era comum. Não há telhado que o limite, não há eirado que possa limitar ele. Então quando ele olha, ele contempla o céu, 100% homem, 100% Deus. Agora ele vai permitir que alguém abra o eirado. Agora a abertura do eirado vai ser o centro da atenção daquele culto que está rolando. E agora todo mundo vai olhar para o alto e vai contemplar o eirado. Deixa eu te falar, na casa de Jesus o céu está sempre aberto. Você entendeu isso? Existe um céu aberto. E eu já te disse que na casa que ele entra, o céu se torna um céu aberto. Nunca mais há de ser um céu de bronze. O que é um céu de bronze, pastor? É um céu onde as coisas não acontecem, as coisas não se manifestam, as coisas não fluem. Hoje Deus está dizendo para você, através da palavra, através do teu pastor: quando ele entra, o céu se abre.
quando você permite que Jesus entre, no momento que você chama Ele para dentro do ambiente. Por isso é que há conflitos, irmãos. Você já reparou? Quando o ambiente está muito pesado e que você sabe que algumas pessoas que fazem parte da sua casa, e que você sabe que são pessoas pesadas, pessoas carregadas, e que você entende que essas pessoas ainda precisam de Jesus, mas você permite que elas entrem na sua casa. Só que antes você chamou Jesus para o ambiente, e aí começa aquele conflito, aquela batalha espiritual. Porque numa casa não se serve a dois senhores, irmãos, sem que a um tu agrade e a outro que desagrade. Então Deus está dizendo que alguns conflitos que você vê dentro de casa, é Jesus dizendo: afinal de contas, a casa é minha ou é deles? Quando ele diz minha, ele diz dele. Quando ele diz deles, ele está falando a respeito dos demônios, que você às vezes sem perceber permite que entre da sua casa. De que forma? Quando você liga a sua TV para assistir o que não tem que assistir, quando você entra no seu smartphone, você usa de maneira inapropriada, e aí, irmãos, você abre uma janela e o inimigo entra. Afinal de contas, de quem é a casa? Se a casa é dele, entenda que essa casa é um lugar de maravilhas, é um lugar de milagres, é um lugar de manifestação. Por que que ele deixa que o eirado seja descoberto? Primeiro, para mostrar que na casa dele o céu se abre. Segundo, para mostrar para eles o céu aberto. Terceiro, para mostrar para eles que o paralítico viu o que eles ainda não tinham visto. Você está entendendo? O primeiro a contemplar o céu aberto é o paralítico, porque quando o paralítico ele desce, ele está completamente com a sua cabeça para o alto. Deus está dizendo para você: esteja totalmente na dependência de Deus, e Ele se manifestará na tua vida. Entenda que o teu socorro e o teu livramento não vem de homens, não vem de pessoas. Entenda que o que Deus tem, quer e vai fazer na tua vida vem do alto, vem de Deus. Por esse motivo, Gênesis 1, versículo 1, o texto começa a mostrar para o homem a sua limitação. Porque no verso de número 1, no versículo 1 do capítulo 1, diz que no princípio, me ajuda, criou Deus os céus, três céus, firmamento, segundo céu, região celestial, terceiro céu, o lugar da habitação de Deus. Então presta atenção, Deus primeiro mostra para o homem que criou primeiro os céus, e depois ele cria a terra. Ele precisa mostrar para o homem que aquilo que a terra vai precisar, ela vai contar com os céus. Aquilo que você precisa e necessita, você vai aprender que vai vir do alto para a tua vida. Deus pode usar pessoas, diga assim: Deus pode usar pessoas. Claro que pode, mas quem vai dar a ordem é o céu. Porque a ordem que o céu dá, ele garante. Posso repetir isso? Quando ele dá a ordem, ele garante. Porque tudo aquilo que o céu gera, ele cuida. Então Deus hoje está pegando você e está dizendo assim: aprenda a descansar. E entenda que aquilo que os discípulos não viram, aquilo que aqueles que estavam dentro não viram, aquilo que eles não conseguiram contemplar, o paralítico já estava olhando, o céu aberto. Você entendeu isso? E aí, irmãos, a deficiência do paralítico não o impediu de contemplar o que tem de mais importante para a minha vida e a tua, é entender o céu aberto. Então Deus mostra que às vezes a deficiência de algumas pessoas faz ela contemplar e entender coisas melhores e maiores do que nós. Exemplo disso, a pessoa que tem uma deficiência visual. Irmãos, essa pessoa tem um tato apurado, tem a sua sensibilidade apurada. Por quê? Porque a partir da sua deficiência, ela agora vai ter que aprender a se defender. Só que Deus te fez perfeito, diga amém. E Deus quer te mostrar, em nome de Jesus, que você precisa contemplar o que já foi te dado. Todo mundo fala, todo mundo já te entregou, já levantou um profeta aqui, um profeta ali, um profeta lá. Você creu, mas você não viu. Deus está dizendo assim: não vou levantar profetas para a sua vida.
Não, eu só vou fazer validar promessas que já foram liberadas para você. Simples assim. Então repita comigo: existem coisas que já foram liberadas por Deus e que esse é o tempo da maturação, do cumprimento. Em nome de... Então para de chorar, para de resmungar, para de murmurar e entenda que esse é o tempo de colheita. Tem alguém do teu lado que tu possa liberar isso? Diga para ela, diga para ele: entenda que esse é o tempo da tua colheita. Então Jesus vai permitir. Por que que ele vai permitir que alguém descubra o eirado da sua casa? Primeiro, para mostrar que a casa dele, o céu é sempre aberto. Segundo, para mostrar para eles o céu aberto. Terceiro, para mostrar para eles que o paralítico viu antes deles. Então chega de alguém ver antes de você. Não que é uma disputa, não, mas o que foi liberado para o teu irmão, foi liberado para a tua vida. O que ele tem... Entenda uma coisa, você vê aí nas igrejas, né? Campanha do avivamento, grande avivamento que vai acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa, antibíblico. Por quê, pastor? Porque o grande avivamento foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. De lá para cá, irmãos, tudo que tinha para se cumprir, em nome de Jesus, se cumpriu. E nós vivemos o que? A prescrição disso, dia após dia, daquilo que vai se cumprir, mas nele já se cumpriu. Tudo o que ele tinha para fazer, ele fez. Todo o sacrifício de Cristo foi feito. Para isso ele olha e diz: está consumado. Porque senão não existiria propriedade para dizer: está pronto, Senhor, está completo, está consumado. Ele não ia poder dizer. Por quê? Porque ele estaria limitado ao seu tempo. Mas ele não é limitado ao tempo dele. Quando ele diz está consumado, o Evangelho de João vai dizer que antes ele olha para o lado vendo se está tudo consumado. O que é isso, pastor? Ele olha para o lado e ele observa: peraí, deixa eu ver se o Lucas vai estar no teclado, deixa eu ver se a Paulinha vai estar lá na Libras, deixa eu ver se o Leandro vai, deixa eu ver se o Michel vai entender que vai sair lá de Petrópolis, vai vir para cá. Deixa eu olhar se o pastor Du ministrando, Paulo Henrique, sabe, deixa eu olhar se o Gilmar vai estar ali, se o Alex. Ele olha para o lado, ele sai do Cronos e ele entra no Kairos. Ele sai daquilo que para mim um dia tem 24 horas, uma semana 7 dias, um mês limitado 28, 27, seja como for, 31, 30, e ele entra numa esfera que eu e você não conseguimos entender. Ele vai olhar e vai, aí ele diz: está com... Ei, Deus vira para você e diz assim: existem pessoas, não que elas não mereçam ver, elas merecem, mas existem pessoas que estão vendo o que eu separei para que você já enxergasse há muito tempo. Para de achar que é lindo demais os irmãos interpretarem um sonho de José. Afinal de contas, o sonho era de quem? Era dos irmãos? Era do pai e da mãe? O sonho era de José. Junto com o sonho tinha uma interpretação. Claro que estava falando de um governo, mas Deus está dizendo: eu vou ampliar a sua mente, eu vou te dar uma visão, vou te dar um nível de revelação. E quando eu derramar desse nível, nos piores dias da sua vida, você está centrado, você está edificado no que Deus te deu. Está ventando, mas ele disse que vai me dar a vitória. Está ventando, mas ele disse que meu filho vai se converter. Está ventando, mas ele disse que minha esposa vai se converter. Ei, o vento, ele é fiel. Então, em nome de Jesus, fique firme. Tem alguém próximo aí? Diga: fique firme. Isso, firme. Em nome de Jesus. Repita comigo, diga assim: eu não tenho nada contra o paralítico. Não, diga: eu não tenho nada contra o paralítico. Mas se chegou a minha vez de ver o céu aberto, desculpa, ninguém vai enxergar isso ou ver isso na minha frente. Se é a tua vez de contemplar, é a tua vez de contemplar, em nome de Jesus. Você pegou isso aí? Pegou?
A casa de Jesus é a casa que opera milagres. É um lugar de maravilhas. Oh, aleluia. É a casa que liberta para gerar salvação. Versículo de número 5. Olha o que diz o texto de Marcos 2. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes, plural, a fé, disse ao paralítico. Fala de foco. Somos 5, mas o foco é um só. Posso trocar em miúdos? Se esse é o teu tempo de cura, se esse é o tempo do irmão de cura, nós estamos com a irmã, com a mamãe dela, num momento delicadíssimo. Se esse é o tempo, se nos voltarmos todos e vivermos esse momento, e aí Deus faz o que tiver que fazer, lembrando que o mais importante não é a cura. Isso começa a mostrar algumas coisas. Começa a mostrar que Deus cura sempre, pois alguém que se apresenta para Ele, quando Ele não cura o físico, Ele cura a alma. Aqui está falando de cura da alma. Aqui está falando de cura que vai gerar salvação. Aqui está falando de uma cura que vai gerar perdão. Perdoados estão. Estão por quê? Porque são muitos. Porque Ele não é diferente de mim nem de você. Mesmo o paralítico carrega consigo muitos pecados. É o teu caso também, ou é só o meu e o do paralítico? É o teu que carrega consigo pecados, e aí precisa obter o perdão. E outra coisa, o perdão de Cristo é diferente do meu e do seu, porque eu te perdoo e pode ser que daqui a pouco eu não queira te perdoar de novo. O perdão dele é em definitivo. Pegou isso? O perdão dele, está anotando isso, Márcia? O perdão dele é em definitivo. O que ele vai fazer? Vai sobrepor, vai além. Ele não é aquele que fica escrevendo o teu nome. As pessoas se costumam dizer no livro da vida, aí tu foi lá e daqui a pouco ele apaga. Ou teu nome está escrito ou não está. Por quê? Porque aquele que me conhece sabe o meu começo, o meu meio e o meu fim. E é disso que importa que entendamos que a casa dele é uma casa que libera perdão e que gera salvação. Se você ainda não chamou ou não entrou, essa é a noite de você entrar e entender isso. É a casa que seu amor nos constrange. Se Jesus está na sua casa, o seu amor é maior que todos os problemas. Por quê? Porque Ele é a luz. Lucas 15, versículo 8, o texto diz assim: e qual é a mulher que perdendo uma dracma não acende a candeia? Repita comigo: primeiro ela acende a lamparina. Por quê? Porque quando ela acende, a iluminação agora revela. É assim que Ele faz com a gente. E o interessante nessa mulher, que ela perde uma dracma, ela vai acender a candeia, vai procurar diligentemente, até encontrá-la, legal. Mas ela sabe onde está o interruptor que ilumina o ambiente.
O que mais me chama a atenção nesse texto é isso. Você sabe, o meu problema e o seu é que eu quero ficar brincando de interruptor. Eu ligo, eu desligo. Eu ligo, eu desligo. Eu ligo quando me interessa, desligo quando não me interessa. Só que quando você desliga, vira uma verdadeira bagunça. Então Deus está dizendo para nós que o ato da misericórdia dele, que está sobre nós e que se renovam a cada manhã, faz com que eu e você venhamos a entender. Eu vou dar uma corrida aqui que eu já estou cansado de estar em pé, mas eu vou correr. Que eu e você venhamos a entender de que mesmo ligando e desligando, ligando, desligando, ligando, se você, ele vira e diz assim: filho, eu sei que vai ter um dia na tua vida que tu vai ligar e vai permanecer aceso. Eu sei que por enquanto você liga e desliga, liga e desliga, mas eu sei, ele fez isso com Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, então apacenta. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sabe aquela... Jesus olha para Pedro e diz: ah, Pedro, se tu soubesse o que vai acontecer em Atos capítulo 5, versículo 15. Eu deixo, você, hoje tu desliga, amanhã você liga, depois semana que vem tu desliga, na outra você liga, eu vou caminhando contigo. Mas... se você soubesse que a fé dele com respeito à tua pessoa, eles vão entender que vão conduzir os enfermos, para aqueles que até que você não consiga tocar, mas que uma vez a sua sombra aspergida toque em algum deles, que eles vão ser curados. Aqui não há comprovação nenhuma que ninguém foi curado através da sombra de Pedro, mas o texto diz que a fé deles era tamanha, que eles diziam uns aos outros: se pelo menos a sombra dele tocar em nós, se pelo menos a sombra... Deus está dizendo para você: o teu presente não define o teu futuro. Hoje está desse jeito, daqui a pouco vai ter uma reviravolta, e Deus te coloca onde Ele quer e vai te colocar. Por quê? Porque a promessa que está sobre a tua vida, ela não depende de você para se cumprir. Existem dois tipos de promessa: aquela que depende de nós e aquela que não depende de nós. Abraão, de ti farei uma grande nação. Aí o cara mentiu, disse que não era esposa por 2 vezes. Isso atrapalhou em alguma coisa? Absolutamente nada, porque o que Deus tinha se cumpriu. Sara estéril, veio Isaac. Isaac se casa com Rebeca estéril. Agora vão nascer 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó se casa com Raquel estéril, e agora vai nascer 2 filhos, Benjamim e José. Deus está dizendo para você hoje, desculpa irmãos, de verdade, Deus está falando para você: aprenda a confiar em Deus. E entenda, se Jesus está na casa, o seu amor é maior que todos os problemas. Qual é o nível do problema que você está enfrentando? É grande? Jesus está na casa? Pergunta para alguém do teu lado mais uma, só essa vez: Jesus está na casa? Então aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque se Ele está na casa, tem coisas novas para você. Você entendeu? Versículos de número 11 do capítulo 2. Olha o que diz o texto. Estou caminhando aqui, terminando. Ele diz: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para onde? E me siga. Vai para onde? Por que é mais uma vez que Jesus manda alguém para casa? Porque grandes milagres, a sua importância de existência é para promover algo maior dentro da sua casa. Agora ele vai para casa. O que eu entendo com isso? Que a casa de Jesus é a casa dos novos começos. Porque até então o paralítico era um, deficiente,
dependente, autoestima baixa, pedindo a morte. E agora? Agora ele volta. Deus está dizendo para você: entenda que eu estou fazendo coisa nova nesse tempo. Está promovendo coisas novas. Isaías, texto sobejamente conhecido, Isaías 43, versículo 18 e 19, na Nova Tradução. Ele está fazendo coisas novas. É um tempo novo na tua história, na tua casa e para a tua família. Ele está virando para nós e está dizendo: você não está percebendo nada. Mas agora o Senhor diz ao seu povo: não fiquem lembrando das coisas que aconteceram no passado. Ele está falando a respeito de coisas novas. Nem continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora eu vou fazer quantas coisas? Porque para ele uma é suficiente. Você que está em busca de várias coisas novas, ele está dizendo: vou fazer uma coisa nova. Olha o que diz, que de repente vai, sabe aquilo que de repente vai acontecer na tua vida? É novo, irmãos. Vai preparar um caminho no deserto, rios no ermo. É o Senhor da tua vida, é o Deus que você serve, é o Senhor que está no comando da tua casa, comando da tua vida. Então, em nome de Jesus, aprenda a dar passos novos, aprenda a estar, fazer que a tua mente seja uma mente renovada. Em nome de Jesus, renova a tua mente, aprenda a viver algo novo, aprenda que a casa de Jesus é a casa dos novos começos, irmãos. Deus tem coisas novas para você. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Pode. Você me dá mais 5 minutos? Vocês me dão mais 5 minutos? A casa de Jesus também é um lugar de edificação. Repita comigo: edificação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 36, estou perguntando o que eles estão tocando. Pastor, a gente está viajando aqui. Agora é que saiu, né? Agora é que saiu. Ai, meu Deus, estou viajando, Jesus. Vamos ler comigo? Então, despedido o quê? O que acontece? Jesus foi para casa. Aí o que vai acontecer? Ele despede as multidões e agora ele vai com seus discípulos para casa. Repita comigo: a casa de Jesus é um lugar de edificação. Agora ele precisa edificar os discípulos. Sabe, irmãos, esteja do lado de pessoas que da sua boca vai sair palavras de edificação, palavras que vão somar contigo, palavras que vão te enriquecer, palavras que vão trazer, você para a luz, vai te afastar das trevas, vai fazer você pensar com mente de reino. Mente de reino é que Ele é o alvo da minha vida e da tua. Você está entendendo? Diga amém. A mente de reino é a mente, não olha para o lado, não olha para as circunstâncias, não olha para as pessoas, não olha nem para o pastor. Você está servindo a um Deus fiel e justo. Jesus vai fazer isso. Ele vai trazer, Caio, ele vai virar e vai dizer assim: senta aqui, senta. E as multidões daqui a pouco tem pão e peixe para eles, mas vocês são meus. Você entendeu? Entendeu, Mauro? A casa da edificação. A casa da edificação é essa casa, irmãos. Aí ele começa no 36. Olha o que vai dizer o 36. Olha, os seus discípulos viram para eles: Senhor, explica-nos a parábola do joio e do campo. Aí ele começa a explicar.
Aí depois lá no 44, ele vai falar sobre a palavra do tesouro escondido. Olha o lugar de edificação. No 45, ele vai falar da parábola da pérola. No 47, ele vai falar da parábola da rede. Você entendeu? Aí quando chega no 51, ele vira e diz assim, eu estou correndo porque não tenho mais tempo. Aí ele vira e diz assim, entendestes estas coisas? Aí os discípulos responderam firmemente, sim. Aí no 52, e a gente para por aí, ele diz assim, então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Te explico aqui para a gente encerrar essa mensagem. Ele usa o escriba. Os escribas, eles foram liderados por Esdras. Qual era a função dos escribas? Bem, eles eram homens de ideias elevadas, tinham um QI elevadíssimo. A função deles era preservar a lei e jamais parar de estudar. E depois disso tudo, aplicar as verdades. É claro que esse texto, quando fala de coisas novas e coisas velhas, o texto está falando de Novo e de Antigo Testamento. Jesus vira para os seus discípulos, nesse lugar de edificação, vira para eles e diz o seguinte, olha, eles detinham um conhecimento, começaram a aplicar de forma saudável, mas com o passar do tempo, eles perderam a essência. Eles conhecem muito bem o que diz as Escrituras até o dia deles, só que vocês estão passando a conhecer, através de mim, o que eu vos tenho dado depois deles. Então ele vai fazer uma comparação, vai dizer que o pai, um chefe de família, um pai de uma família, tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Por que ele começa falando de coisas novas? Por que ele fala? Porque ele está dizendo para nós que as coisas novas é a prática daquilo que a palavra diz. Ou seja, eu quero mostrar para vocês que vocês vão fazer da vida de vocês, ou do aprendizado que vocês tiveram, tudo que eu te ensinei, eu ensinei para vocês, vocês agora vão colocar em prática. Então a diferença deles, dos escribas antigos da lei, para vocês, é que vocês vão ter o conhecimento do passado, mas vão viver a prática do presente. O que é isso? É não adiantar botar uma Bíblia debaixo do braço, um smartphone, e não viver a verdade. É se colocar ou se predispor a fazer qualquer função no reino de Deus e não praticar a verdade. Para isso Jesus leva eles num lugar de edificação. Estou terminando agora. Leva eles para um lugar, coloca para a gente, de edificação. Para quê? Para começar a dar a eles o ensino necessário. Não vai valer só o que vocês dizem, vai valer o que vocês colocam em prática. Por quê? Porque coisas velhas dão estrutura, mas coisas novas têm o poder de dar direção. Então a casa de Jesus é a casa das coisas novas. E o que Deus quer mostrar para nós a respeito da casa de Jesus é como é que está a tua casa. Está vivendo de coisas novas? Ou os problemas são os mesmos? Desculpa, até os problemas precisam ser diferentes,
Se permeia o mesmo problema, tem alguma coisa errada. Eu estou encerrando agora. Agora é o fim, literalmente. Ele vai virar e vai dizer assim: olha a importância, olha, um pai de família tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. As novas é o nível de revelação que Deus vai te dando a cada dia. Quanto mais a tua família precisa, mais Deus tem coisas novas para você. É uma palavra que se renova dia após dia. Você vai ler o mesmo texto hoje, Deus vai te dar algo novo. Você vai ler o mesmo texto amanhã, Deus vai te dar algo novo. Você vai ler na semana que vem, mês que vem, e Deus vai extrair e vai te dar algo novo. É disso que eu estou falando hoje para nós, para a minha vida e para a tua vida. Deus, Ele quer te mostrar que a casa de Jesus é casa de coisas novas, é casa de tirar dos nossos depósitos primeiro as coisas novas. Por quê? Porque elas vão dar direção, e as coisas antigas, elas vão me sustentar, elas vão me dar estrutura. Então coisas antigas te dão estrutura, para tu saber de onde você veio, como você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Coisas antigas te mostra que você tem raiz. Coisas antigas mostra que tu não é um crente de qualquer maneira, que tu serviu o Senhor lá atrás, que tu foi instrumento de Deus para muitas vidas, que você visitou presídios talvez, que você visitou que você sabe, que te mostra tudo. Agora, coisas novas começa a mostrar para a gente que Deus tem coisas, sabe, coisas que Deus tem através da minha vida e da tua. Deus tem enriquecimento para a vida de outras pessoas. Então vem, irmãos, vem, porque tem coisas novas aqui. Você está entendendo? Eu não sou o melhor pastor do mundo e quero pedir perdão, né? A boa ação do pastor de ter chamado, de ter brincado, de verdade, isso constrange a gente, mas eu sei o amor dele por mim, e eu sei o que eu significo para a casa dele, o que a casa dele significa para a minha. Mas eu quero te dizer que coisas novas, irmãos, eu tenho dito: Deus, não me permita subir naquele altar sem trazer coisas novas para a tua igreja. Primeiro coisas novas, depois eu conto meu testemunho, depois eu conto como é que Jesus me salvou, depois eu conto da onde Ele me tirou. Mas hoje eu tenho coisas novas para você. Por quê? Porque a casa de Jesus, ela é um lugar de coisas novas. Você entendeu? Diga amém. Então, em nome de Jesus, a tua casa é um lugar de coisas novas. Vamos crescer, vamos, gente, vamos, vem comigo, vem. É um lugar de coisas novas, em nome de Jesus. É um lugar de coisas novas. E hoje o meu apelo é esse, irmãos. Não vou te pedir para vir à frente, não vou te pedir para sair do teu lugar. Hoje o meu apelo é para você. É para você que entendeu que assim como a casa de Jesus, coloca as 3 palavras para a gente. Isso, vê se tem condição da gente, assim como a casa de Jesus. A primeira, querido, é um lugar de maravilhas. A casa de Jesus, me ajuda, vai. Vamos, a casa de Jesus também. E a casa de Jesus, diga assim: tem coisas novas para minha casa, para minha família. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Vai no depósito. Abre o depósito. Coisas novas para hoje, para amanhã, para depois. E aí, irmãos, o milagre, ele acontece. Fica de pé em nome de Jesus. Isso. Levanta uma das suas mãos para o alto. Isso. Adore o Senhor aí no teu lugar. Em nome de Jesus, levanta uma das suas mãos para o alto. Diga: minha casa
é a casa de Jesus. A casa de Jesus é a minha casa. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Que todo mal parta em retirada agora, lá da tua casa. Pode orar, pode orar, pode orar. Vai dando ordem. Todo espírito contrário, que vai embora agora. Agora. Em nome de Jesus. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda e preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Só em ter toda uma certeza de que mesmo nos dias mais tempestuosos, que o amor dele é maior que tudo, é maior que tudo, te faz descansar. Porque uma coisa é dormir, outra coisa é descansar. Deus me revela que tem gente dormindo, mas não tem descansado. E Ele quer que você descanse, ainda que durma, mas que descanse. Sabe o que o Senhor está dizendo? Está terminando janeiro, e talvez você não entendeu ainda que a tua casa é lugar de gestação. Para você ter noção, eu já tenho a frase de fevereiro, mas às vezes ecoa no meu coração, eu falando com Deus, dizendo: Deus, será que eles entenderam? Eu posso encerrar janeiro, posso liberar a frase de fevereiro? Eles compreenderam? Entenderam que a minha casa é lugar de gestação? E se você entendeu, por que você está perdendo tanto tempo? Se a tua casa é lugar de gestação, a tua casa é lugar de milagres, a tua casa é lugar de manifestações do alto, a tua casa é lugar de céu aberto. Pede a Deus. Você não está perdendo tempo com tanta coisa. Pede a Ele uma revelação. Diz: Deus, nesses dias até o final do mês de janeiro, Senhor, me faz contemplar o céu aberto lá na minha casa, em nome de Jesus. E Ele vai fazer. Aleluia. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua, dentro da tua casa. Você recebe isso?
que através da tua vida, toda a tua parentela, todos os teus sejam alcançados em nome de Jesus. Os filhos, sem exceção. Você recebe? Você pode dar um amém aí? Aleluia. Você pode oferecer para Deus o melhor de suas palmas?